erro que isso só tem ônus, Jones. Consultoria financeira a gente faz cobrando. Eu não sei nem onde botar o meu parco, minhas parcas poupanças. Olha, vamos lá, né? Sobre o PIB, vamos falar sobre isso. E depois. Eu sei. Não, depois eu vou chegar na sua questão principal daqui para frente, mas vamos falar do retrovisor. Vamos falar do passado, que é importante, né? Queda de 4,1% no PIB, né? O FMI chegou a esperar uma queda no Brasil de quase 10% durante o ano de 2020. Várias consultorias e bancos falavam em 6 a 7% de queda, né? E nós terminamos com 4,1%. Olha, é terrível? Ou será que dentro das expectativas a gente pode achar que teve até uma leve vitória, né? Vamos analisar pelas chamadas dos principais veículos de comunicação. G1, PIB do Brasil despenca. Estadão, PIB tem terceira maior queda da história. E Folha de São Paulo, PIB do Brasil tem o maior recuo em 30 anos. Ninguém está mentindo, mas a gente poderia cobrar um pouquinho mais sobre o contexto, né? Até porque, Jones, é o que eu disse, os mesmos que estão apontando dedos agora para o governo federal ou o presidente da República, Jair Bolsonaro, para responsabilizá-los por essa queda da economia, são os mesmos que estavam no auge da pandemia em 2020, falando, fecha tudo, o objetivo é vida, economia a gente deixa para depois. Não existe economia com pessoas mortas. O governador de São Paulo, João Agripino Dória, chegou a falar que, junto com o próprio governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado é Goiás, e o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os três embarcaram numa narrativa sensacionalista de que se preocupar com a economia naquela ocasião era se preocupar com bolsa de valores, ceder à pressão de especuladores, de ricos. Olha o nível que chegou a demagogia. Eu lembro e eu tenho as provas, né? Então eu comentei na época. Então, os mesmos que falaram economia a gente deixa para depois estão apontando para a queda do PIB e esquecendo a pandemia, esquecendo o contexto. Aí vamos colocar mais contexto ainda, né? Vamos comparar o Brasil com o resto do mundo. 4,1% de queda do PIB. Bom, a Alemanha caiu 5%, a França caiu mais de 8%, a Espanha caiu mais de 10%, a Argentina, do nosso lado, caiu quase 20%, sei lá quanto é que vai fechar o ano oficialmente, mas está em frangalhos, com a volta da inflação, com a miséria atingindo níveis alarmistas, né, alarmantes, na verdade, né, e por aí vai. Então, assim, vamos olhar o Brasil e falar culpa do governo federal e do presidente Bolsonaro. E o resto todo, culpa da pandemia. Sendo que eu não acho nem certo a gente colocar a culpa só na pandemia, porque existe aí uma culpa da reação à pandemia, e países reagiram diferentes e têm resultados diferentes. Então, o Brasil não está mal na foto em relação às expectativas que tinham do próprio país, em relação ao resto do mundo, e, não obstante, a narrativa daqueles que falavam economia, deixa para depois, se preocupar com isso agora, é coisa de insensível, genocida, que está cedendo à pressão do especulador, os mesmos apontam o dedo para o presidente para culpá-lo. Ou seja, como não concluir que nós estamos diante de uma politicagem barata da pior espécie? Como não concluir que nós estamos diante de canalhas? Porque isso é canalice. Agora, vamos falar daqui para frente, né? Porque isso está dado. Houve uma queda abrupta, o pior resultado desde a redemocratização, tirando o confisco do Collor. Primeiro, né? E a própria Gazeta do Povo teve uma reportagem sobre isso. A recessão. Eu sei, eu te dou os méritos, Exato. A praga, resumindo, a praga petista foi ainda pior do que a praga chinesa.
Então, veja que loucura, né? Nem essa pandemia, com essa reação, com o principal Estado sob o comando do governador que politizou tudo e só pensa em 2022 e coloca-se como antípoda do presidente, né? E fechou tudo. Nem nessas circunstâncias o Brasil conseguiu ter uma recessão mais severa do que com o PT, né? E o governo fez o que podia, fez programas inteligentes de compensar empresas com o resto do salário para não ter demissão. Foi um caso tão atípico que no ano da pandemia o Brasil fechou criando vagas líquidas de emprego, graças às medidas do governo federal, né? Então, como é que você pode pegar e culpar o governo pela recessão de 4,1%? Agora, vamos falar daqui para frente? Aí também tem um problema, né? Precisa aprovar as reformas. Por conta da pandemia e por conta desses auxílios que impediram o pior, né? O Estado brasileiro, que já estava em fase pré-falimentar, estourou de vez o seu endividamento e tudo, né? É um rombo fiscal muito grande. Precisa estancar a sangria, precisa aprovar reformas. O governo tem as reformas, né? As privatizações, a reforma administrativa, a tributária é um vespeiro, mas está sendo gestada, e por aí vai. Agora, o que nós estamos vendo dos mesmos críticos da esquerda em geral? A tentativa de obstruir a agenda de reformas, que o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, fez, sabotando, né? Então, agora a esquerda quer entrar com judicialização, né, e apelar para o STF para dificultar a privatização de empresas, como a MP da Eletrobras, que já está no STF por iniciativa da esquerda. Votaram contra o saneamento básico, né? Basta mencionar isso. Estão tentando, de forma demagógica, falar que querem um auxílio estendido até o final do ano de R$600, o que seria implodir de vez as contas públicas, né? Então, estão jogando uma vez mais, não há novidade aqui, contra o país. Então, para a gente retomar e para a gente conseguir crescer mais de 3% esse ano, cresceu mais de 3% no último trimestre, mas comparação com uma base muito ruim. Para a gente crescer mais de 3% de forma sustentável, só fazendo as reformas, porque as contas estão muito pressionadas e isso vai obrigar, em algum momento, o Banco Central a subir juros. E aí, meus caros, a coisa vai feder, porque o governo tem duas coisas que ele fez muito importantes para não piorar o que já está ruim por conta da pandemia. Aprovou a reforma previdenciária no primeiro ano de mandato do presidente, que fez uma economia prevista em 10 anos o dobro daquela que era da proposta do governo Temer, e que muitos achavam que o presidente tinha que ter aproveitado, né? E segundo, conseguiu reduzir de forma séria e crível para o mercado a taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros, para 2% ao ano. Isso é o quais são nossas duas principais rúbricas de gasto público? Previdência, aposentadoria e juros. Então, o governo fez o que podia. Agora, eu vou usar uma metáfora que eu já vi o Paulo Guedes usando quando eu era estudante da economia da PUC, né? Falando do Gustavo Franco, que era outro economista sério, com espírito público no setor público, né? Napoleão tomou a Rússia. Agora está vindo o inverno e precisa chegar aos mantimentos e a ajuda, senão o próprio inverno vai derrotar o Napoleão, o próprio inverno russo. O que é isso, né? O Banco Central faz o seu papel. O lado monetário está lá. Agora, tem que vir a ajuda da cavalaria, que é o lado fiscal. Sem reformas nesse sentido, o Brasil vai ter um encontro com a realidade ali na frente. O próprio ministro, Paulo Guedes, fez esse alerta quando disse que, se não fizermos as coisas certas, com austeridade, com responsabilidade, em 5 anos poderemos ser uma Argentina. Então, tem tudo, sim, para retomar um crescimento sustentável. Mas, para isso, é fundamental ter as reformas e tem que combinar com o Congresso, óbvio.